navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me Podemos aplaudir al Señor. Sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Jesus veio ensinar uma cultura, Jesús vino a enseñarnos una cultura, um estilo de vida. un estilo de vida. Y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré Esa es mi tierra. Diga que es mi tierra. en el río de tu espíritu Esa es mi tierra. y allí adoraré ¿Puede algo bueno venir de Colombia? al Dios que Lo que es bueno puede venir de Colombia. Diga yo. Di yo. Él empezó a hablar y dejó de hablar y ahora él encuentra en ella decir palabras. Gloria a Dios. Senhora, ele vai caminhar com a senhora. Ele está chorando, o papai chorando. Amém.
calma en tu vida. No, le dice, hace 17 años atrás tuvo un trauma en su vida. ¿Qué pasó? ¿Se tuvo un problema? ¿Tuvo algo? ¿Una separación? Hace 17 años. Esta cosa. Ya hubo un trauma en tu vida. Es la realidad. En tu corazón primero. Por isso você tem diabetes. Por eso tuve diabetes. Você não está me enxergando? No podías ver No podías ver, no. Nada. 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 Ok, segura. Diga comigo, Senhor Jesus, Diga conmigo, Señor Jesús, eu libero libero o meu perdão. mi perdón y mi enfermedad. Pois eu liberei perdão. Porque liberé perdón Eu recebo y recibo a minha cura. a mi sinceridad. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Abra os olhos. Abre tus ojos. Olhe para mim. Mírame. Toca o meu nariz. Toca mi nariz. Toca o meu nariz. Toca o meu nariz. Vai empurrando ela, pastor. Toca o meu nariz. Toca o meu nariz devagar. Toca o meu nariz, Senhor. Toca o meu nariz. Toca o meu nariz. Toca o meu nariz, Senhor. Toca o meu nariz. Amado Pai, te amamos e te amamos. Eu te amo. Como o Salmo 18, Davi inicia a expressão do seu amor e da sua adoração. Eu te amo. Nós te amamos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Expressamos nesta noite, não somente nesta noite, mas o nosso viver, a nossa dependência total a Ti, ó Pai. Manifesta a Tua glória nesta noite em nome de Jesus Cristo. Que haja sinais, que haja maravilhas, que haja, Senhor, a manifestação visível da Tua presença manifesta em milagres, sinais, maravilhas. Queremos ver toda a Tua bondade na terra dos viventes, clamamos, queremos ver a Tua glória, Pai, pois a Tua bondade e a Tua misericórdia irão nos acompanhar todos os dias da nossa existência e veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu te abençoo nesta noite, como Efésios revela, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou. Você está curado pelas pisaduras de Jesus. Você está próspero pela manifestação da graça e do favor nele e por ele. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos na sua graça, ungindo as nossas mãos para que possamos produzir riqueza, onde sempre Ele será glorificado e engrandecido. O nosso Deus suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Crer é ter uma possessão daquilo que é promessa, daquilo que é direito de cada um de nós em Cristo, por Cristo e para Cristo. Estou empolgado nesta noite porque temos vivenciado dias maravilhosos, como muitos nos acompanharam na rede social, em 25 dias pregando em 3 nações específicas, Panamá, Colômbia e Peru, onde Deus nos surpreendeu. E depois voltando, estamos chegando de Chapecó, a região de Chapecó, Xaxim, Xanxerê, pastores de toda a região impactados. Xanxerê foi palco de milagres, pastor Marcos, que está me ouvindo, e os pastores queridos, Felipe, Mateus e outros.
Eu amo vocês. Há um grupo de intercessão ali. Está aqui a caneca que vocês me deram. Eu amo aqueles que amam o Espírito Santo. Amo, Lucas. Amo aqueles que têm paixão pela presença, que amam estar diante dele em intercessão, em oração. Sabe, a palavra de Deus diz que ele vê, ele nos contempla. Ele procura em toda a terra, como diz a palavra no livro de Levíticos, ele procura em toda a terra homens que tenham o coração desprendidos, apaixonados, para que ele possa manifestar todo o peso da sua glória. 2 Crônicas, capítulo 16, também fala, Deus procurando corações. E ele achou o meu e o teu. Pai, aqui está o nosso coração, Pai. Queremos que o nosso coração seja verdadeiramente um coração curado, desprendido, disposto para que o Senhor possa manifestar todo o peso da Tua glória, Senhor, pois como as águas cobrem os mares, o conhecimento da Tua glória invadirá toda a terra. Eu tenho visto isto, queridos, e eu louvo a Deus por isto. Vocês não têm ideia o que Deus fez em Peru, na Colômbia, no Panamá. Bendito seja o teu nome. Não somente os milagres que eu amo de todo o coração, sou apaixonado pelos milagres, mas a palavra liberada em fé, por fé, e a testificação da palavra, batismo com o Espírito Santo, sinais, prodígios e maravilhas, palavra de conhecimento específica, como vocês viram no início aqui, um resumo do que aconteceu na Colômbia, um resumo do que aconteceu em vários locais, onde Deus, o Pai, é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será sempre eternamente. Ele é o mesmo em qualquer lugar, eis que estarei convosco todos os dias, em qualquer local que você pisar as plantas de seus pés. Você é um portador desta glória, um provocador de milagres, onde aquilo que você carrega se manifestará. Crer é ter, crer é possuir. Eu amo a linguagem da palavra de Deus. Quando Jesus dava uma voz de comando, eles obedeciam e havia a manifestação visível do seu reino em glória. Vem, Pedro, sobe, João. Seja feito conforme a tua palavra. Deus, o Pai, é tremendo. Quando Jesus disse para Pedro, lance a vossa rede em águas profundas, ele obedeceu voz de comando. Crer é ter. Crer é ter. Lance as vossas redes em águas profundas, Lucas capítulo 5. E quando fizeram, pegaram tantos peixes, pelo qual eles ficaram perplexos. É como você ficará quando você obedece a palavra. Isto é fé genuína, obedecer. Romanos capítulo 10, que temos ministrado, está em nosso canal no YouTube. Compartilhe com os seus amigos. Temos ali ministrações fantásticas. Por quê? Porque o nosso estilo de vida, quando você conhece a palavra, você ama a palavra, você se submete aos princípios da palavra, você ficará perplexo. Como os discípulos, que não eram discípulos, eram pescadores, ficaram perplexos, vendo o poder da palavra em obediência, crendo. E como nós vamos ministrar nesta noite, debaixo desse tema, crer é ter uma possessão, crer é conquistar. Sabe, no meu devocional, lendo a palavra no livro de João, eu amo ler o livro de João, quando Jesus opera um dos milagres que é evidência do seu início, do seu ministério, em Caná da Galileia, onde Maria, sua mãe, disse, não temos vinho, e ele manda que as pessoas enchem aquelas talhas de água. Eles obedeceram, e aquelas talhas de água se transformaram em vinho. E João disse, vimos a sua glória. Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, eles estavam questionando, já faz 4 dias, está cheirando mal. Ele disse, se creres, verás a glória do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, verás. Quando você crê, você vê. Quando você crê, você conquista. Quando você crê, você tem aquilo que é direito teu.
quando em Romanos capítulo 10, como eu disse, que temos ministrado essa palavra rema, fé nada mais é do que você crer na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra específica, a palavra rema. E Romanos capítulo 10, versículo 8, Paulo ensinando a igreja em Roma, uma igreja gentia, ele disse que a palavra está muito perto de ti, no teu coração, a palavra de fé que pregamos. Se creres com o teu coração, o que é crer com o coração? Não é essa bomba que pulsou no teu sangue em todo o seu corpo, é teu espírito. Crer com teu espírito, nas suas entranhas. Crer, uma posição em fé, de confiança, de certeza. É isso que queremos compartilhar por alguns minutos nesse tema, crer é ter, que está baseado em João capítulo 6, porque lendo João 6, meditando em João capítulo 6, como eu fui abençoado e tenho certeza que também você será abençoado. Abra a tua Bíblia em João capítulo 6, por favor, versículo 47, que Jesus revela uma verdade tremenda e gloriosa que tem como esse tema que vamos compartilhar. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, disse ele, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Jesus disse, aquele que crê em mim, terá a vida eterna. Então, crer é uma possessão em conquistar, ter aquilo que é direito nosso. E em todo o capítulo 6 do livro de João temos muitas ministrações e muitos princípios de vida e muita revelação. E eu vejo assim que era um chamado para que os discípulos pudessem se posicionar desta maneira, crer para ter. Sabe quando Jesus ensina no capítulo 6 sobre ele mesmo sendo o pão da vida? Eu sou, disse ele, o pão que desceu do céu. Ele faz com que os discípulos pudessem visualizar um dos seus maiores milagres que João relata. Na verdade, João relata 7 milagres específicos para testificação de quem ele dizia ser, o Filho de Deus. E ele termina o livro de João dizendo assim, se nós fôssemos escrever todos os milagres que vimos, todos os livros não comportariam aquilo que os meus olhos viram. Eu tenho dito para as pessoas, se eu for colocar na internet tudo aquilo que os meus olhos visualizam, meu Deus, meu Pai, o que os meus olhos têm visto, eu louvo a Deus por isto. Eu me empolgo com isto. Por quê? Porque é uma testificação tão violenta, tão gloriosa. Deus o Pai tão presente, tão real, tão santo. E o meu coração geme quando eu vejo, muitas vezes, tanta incredulidade, tanta incerteza, tanta insegurança, falta de um posicionamento em fé que agrada o coração dele, falta um conhecimento revelado no seu espírito, onde a palavra se torna viva, eficaz, penetrante, que divide corpo, alma e espírito. A falta de conhecimento, a falta de experiência, a falta de relacionamento. Quantas pessoas colocam tanta impossibilidade, quantas pessoas creem na palavra do homem, na palavra dos demônios cocheando em seu ouvido, em circunstâncias, em situações adversas, mas tem dificuldade de crer na palavra. Sabe, a mesma fonte que expressa o perdão, é a mesma fonte que expressa cura divina, é a mesma fonte que expressa provisão, prosperidade, libertação, é a mesma fonte que libera o direito em Cristo de estar nele, por ele, sermos dignos de recebermos
suas promessas. Quando Jesus opera, como nós vamos ver, um dos seus maiores milagres, ele pega o lanche de um menino, 5 pães e 2 peixes, e alimenta quase 20 mil pessoas. A Bíblia fala sobre 5, sem contar mulheres e crianças, provavelmente havia ali 20 mil pessoas. Mas a maioria deles estavam seguindo Jesus, vendo os milagres, vendo a palavra, vendo o seu posicionamento. E quando ele expressa que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não terá parte nesse ministério. Isso foi um choque para os seus discípulos. E muitos o abandonaram, como vamos ver, e ele disse para os 12, vocês também querem me abandonar? Pedro disse assim, Senhor, para quem iremos nós? Pois somente o Senhor tem as palavras e a palavra da vida eterna. Mas Jesus disse isso porque houve um questionamento também dos discípulos, porque todos estavam abandonando pelo seu sermão e pela sua atitude. Mas ele esperava, na verdade, a Bíblia diz que ele conhecia o coração de todos que estavam ali, mas os discípulos não, que estavam caminhando com ele, eles esperavam um outro posicionamento. Sabe, aqui no capítulo 6 do livro de João, revela o que aconteceu no capítulo 8 de Deuteronômio, porque havia muita murmuração, muito questionamento. No capítulo 8 de Deuteronômio, Deus, ele revela uma palavra muito violenta e gloriosa que Jesus repete em Mateus 4:4. Qual é a palavra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca, diz e disse o Senhor. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus dá uma revelação que está no coração dele, que o próprio Deus revelou, como eu disse em Deuteronômio capítulo 8. Porque Deus colocou Israel ali no deserto para testar o que havia em seus corações. Meu Deus. Deus o Pai vai testar a cada um de nós, pois a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aquele que crê, aquele que confia. Ele disse, em verdade vos digo, aquele que crê em mim terá a vida eterna. Crer é ter, é conquistar. E algo que fere o coração dele, entristece o coração dele, quando eu e você deixamos de crer, confiar em homens e não em sua palavra. Quando o rei Asa confiou um exército, não na grandeza desse reino presente, que já tinha se manifestado, Deus usa a boca do profeta, em 2 Crônicas capítulo 16, ele diz que Deus procura em toda a terra coração desprendido que confie nele, para que ele possa manifestar todo o peso da sua glória. Como Asa não confiou em Deus, Deus disse que agora ele deveria batalhar as suas próprias batalhas com as suas próprias forças, ou sua força. Isso é terrível. Deus o Pai quer que eu e você possamos confiar nele. No capítulo 6, Jesus faz um teste com os seus discípulos. E meu coração geme ao ver um posicionamento contrário diante de uma fonte presente. Pai é uma fonte. Jesus revela o coração do Pai, presente em suas manifestações. Quando aquele leproso se aproxima e disse, se tu queres, tu podes me curar. Jesus disse, eu quero. Ele expressava, seja feito conforme a tua fé. Vocês podem, ou melhor, vocês creem que eu possa fazer isto? Disse ele para 2 cegos, sim, nós cremos. Então seja feito conforme a tua fé. Eles eram curados, sarados, transformados, porque Deus se alegra em ver em nós essa atitude. Um centurião romano, Jesus olhou e vendo a sua fé, quando aquele centurião, em Mateus capítulo 8, disse,
não precisa entrar na minha casa somente uma palavra, envie uma palavra. Jesus se admirou com tamanha fé. Jesus se admirou com tamanha fé daquela mulher cirofenícia que chegou e disse: ah, nós comemos das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mulher, grande é a tua fé. Uma atitude de convicção que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, desejamos ou necessitamos. Deus colocou Israel no deserto, diz Deuteronômio capítulo 8, para testar o que havia em seus corações, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Meu Deus, de toda palavra que sai da boca de Deus. A minha palavra que sai da minha boca, disse Ele, não voltará para mim vazia, mas fará exatamente segundo o seu propósito. Crer é ter. Crer é conquistar. A fé nos chama para uma ação, um posicionamento de crer com o seu espírito e não somente confessar com a nossa boca, como a Bíblia diz, mas é uma ação, um posicionamento de possessão daquilo que é promessa. Isto é meu direito em Cristo e não abro mão. Mas vamos ver em João capítulo 6 algumas coisas importantes que eu quero relatar, que Deus falou comigo. Vejam isto, João capítulo 6, versículo 1 está escrito: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Versículo 5, então Jesus levantou os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a um dos seus discípulos, Filipe: onde compraremos pão para que essa multidão possa comer? Mas versículo 6 está escrito: mas dizia isto para experimentar. Olha o texto. Para experimentar. Sabe, eu tenho dito isto e tenho ensinado todos vocês que estão me ouvindo e me vendo, todos nós seremos testados. E a minha oração por vocês é que você seja testado e aprovado. Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus na Páscoa estava ensinando um princípio de servir, e ele começa a lavar os pés dos discípulos, chega Pedro, e Pedro disse assim: o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte nesse ministério. Da mesma maneira, se não comermos da sua carne, não bebermos do seu sangue, não temos parte nesse ministério. Há necessidade de uma atitude em fé revelada no nosso espírito para um posicionamento certo. Não é simplesmente uma cerimônia religiosa, mas é um estilo de vida. De estarmos comendo da sua carne, bebendo do seu sangue, num ato contínuo e constante em sintonia com o céu, para que possamos ser exatamente o que Deus quer que sejamos. Um instrumento da sua compaixão, onde as pessoas vão olhar e vão ver em nós sua bondade na terra dos viventes. Quando Moisés disse: mostra-me a tua glória, Deus disse: eu vou passar e vou mostrar para você toda a minha bondade. Toda a minha bondade. Quando você está em sintonia com o coração dele, as pessoas verão em você, em nós, toda a bondade dele na terra dos viventes. O nosso coração será o coração dele, a nossa mente será a mente dele, as nossas mãos serão as mãos dele. Por isso o salmista diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Jesus sabia o que iria fazer, mas falou isso para experimentá-los, porque ele esperava uma nova atitude, um outro posicionamento do coração dos discípulos. A multidão era incerta, mas eles não. Eles estavam sendo discipulados, estavam sendo ministrados, estavam vendo um estilo de vida totalmente diferenciado do segundo Adão, o verbo que se fez
carne. Agora vejam isso no versículo 6. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não bastariam para que cada um deles tome um pouco. E o outro discípulo, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Meu Deus. André e Felipe, 2 discípulos que estavam caminhando com Jesus já há alguns anos, viram as manifestações, viram os sinais, viram o seu estilo de vida. E de repente, no capítulo 6, Jesus quer confrontar não somente os 12, mas quase 5.000 pessoas que estavam seguindo Jesus, sem contar mulheres e crianças. Num sermão que vai despertar uma atitude de incredulidade, de passividade, de incerteza, de julgamento, de posicionamento errado. Ele sabia bem o que ele deveria fazer, mas ele disse para os discípulos. Um deles, chamado Felipe e André, se posicionaram com uma palavra. Felipe disse, e ele visualizou a grandeza ou a necessidade. Que necessidade tremenda que estamos diante dos nossos olhos. 20.000 pessoas, uma necessidade enorme. E outro discípulo, chamado André, viu a pequenez da provisão, a grandeza da necessidade e a pequenez da provisão. Temos sim 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantas pessoas? Tenho certeza que o coração deles se entristeceu, porque com certeza ele queria ver um posicionamento diferente, como Deus quer ver em nós um posicionamento diferente em cada circunstância que possamos enfrentar, onde temos que expressar, crer é ter. Aquele que crê em mim tem, terá. Aquele que crê em mim, disse ele, tem a vida eterna. Crer é ter. Eles estavam diante de uma fonte de provisão, de sinais, de maravilha, de revelação, mas o posicionamento deles foi um posicionamento totalmente de incerteza, vendo a grandeza da necessidade e vendo a pequenez da provisão. Mas Jesus estava ali para testá-los. E diz o texto, e Jesus, versículo 11, tomou os pães e, havendo dado graça. Esta é uma fé ativada no seu espírito que libera o sobrenatural, porque ele sabia bem o que deveria fazer, porque Deus já tinha falado com ele. A palavra já estava liberada em seu espírito. Isso que expressa, queridos, uma confiança e uma certeza. Aquilo que Deus já falou no seu espírito, uma convicção muito clara da palavra rema, no teu espírito, aquele que crê com o teu espírito, um posicionamento diferente, um agir diferente, uma palavra diferente. Ele pega o lanche daquele menino e abençoa e de repente alimenta quase 20.000 pessoas. Uau! Meu Deus, o que é isto? Eu estava falando para umas pessoas, amigas minhas, quando você se desprende para abençoar o reino, né? A Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios de pães e de peixe. Para quem ficou esses 12 cestos de pães e peixe? Com certeza para aquele menino que liberou seu lanche e jamais ele imaginaria uma colheita tão abundante. Eu estou falando o que eu acho. Porque Deus ama abençoar aqueles que se desprendem em liberar, em ser um canal de bênção. 12 cestos cheios de pães
e de peixes. Como eu amo ver os jovens vendo o sobrenatural. Semana que vem aqui em Curitiba nós faremos uma escola do sobrenatural somente para jovens pastores. Como é importante os jovens que querem crescer na graça e no conhecimento, ter uma experiência real em fé. Eu me lembro que eu estava ali em Limeira ministrando, tinha 2.500 jovens, adolescentes, e antes de ministrar eu disse, quantos de vocês já viram milagres? Poucos levantaram as suas mãos. Eu disse, quantos são batizados com o Espírito Santo? E a maioria não eram batizadas com o Espírito Santo. E eu chamei ao altar as pessoas doentes e todos foram curados. Surdos, cegos, coxos, pessoas com deficiência no caminhar. E quando aqueles 2.500 jovens viram a manifestação visível da glória de um reino presente, todos foram batizados com o Espírito Santo. Eu amo isto. Como é importante, já imaginou o coração daquele menino vendo o seu lanche que ele se desprende a dar, liberar, um coração desprendido a liberar. Ele podia ficar com o lanche para si, mas ele quis abençoar e ele viu 20.000 pessoas se alimentando daqueles 5 pães e 2 peixes. O que vocês acham que aconteceu com o coração desse menino? O que vocês acham que acontece com o coração de jovens, adolescentes, que visualizam diante dos seus olhos a testificação da palavra? Crer é ter. Crer é conquistar, é possuir, é ver a manifestação visível do reino de Deus com milagres, sinais e maravilhas. E quando eles viram esse grande milagre, no capítulo 6, no versículo 28, eles disseram algo a Jesus que eu amo ministrar isto. Que faremos, disseram eles, para executar as obras de Deus? O que podemos fazer para te agradar, ó Deus? O que podemos fazer para realizar as tuas obras? Versículo 29, Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, não é outra. A obra de Deus é esta, que creais, que vocês possam crer naquele pelo qual Deus o Pai enviou, que era Ele mesmo. A obra de Deus é esta, que vocês creiam em mim. Crer é ter, crer é possuir, crer é conquistar, crer é agradar o coração dele e crer pelo Espírito, não pela alma nem pela mente, mas pelo Espírito, o coração do homem. Vocês querem realizar as minhas obras? Então vocês precisam crer. Por isso, quando nós estamos diante de situações e circunstâncias difíceis, Deus espera que nós possamos crer. Como os discípulos se posicionaram de uma maneira que não acreditavam. Eles visualizaram o tamanho da necessidade, eles visualizaram a escassez e o tamanho da necessidade e a pequenez da provisão. Temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantas pessoas? 200 dinheiros de pães, 200 dinheiros seriam insuficientes para comprar tantos pães, vendo a grandeza da necessidade e a pequenez da provisão. E quantos são assim? Com certeza Jesus se decepcionou com o coração dos discípulos. Eles precisavam crer, porque a fonte estava ali. Que faremos para realizar as obras de Deus? Vocês querem realizar as minhas obras? Então vocês precisam crer. E olha o que eles disseram no versículo 30. E disseram-lhe, pois, que sinais, pois fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Meu Deus, eles viram 20.000 pessoas sendo alimentadas. Eles estavam ali porque viram os milagres, como no capítulo 6, versículo 1 está escrito. Eles estavam ali porque viram os milagres, estavam acompanhando porque viram os sinais. E agora eles dizem, que sinal fazes tu para que possamos crer? Eles disseram, Moisés nos deu o maná. Jesus disse, não foi Moisés que deu o maná a vocês, foi o meu Pai que deu a vocês o maná.
Por isso, no Deuteronômio capítulo 8, Deus estava testando o coração deles, porque eles chamaram o maná de pão vil. E Deus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Eu coloquei vocês ali para testar o coração de vocês, para que vocês possam crer na minha palavra, comer da minha palavra, comer do sagrado, comer em fé e se posicionar em fé, porque crer é ter. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Aquele que crê em mim será curado, será salvo, será perdoado, será próspero. Meu Deus, como é importante nós acreditarmos e nos posicionarmos da maneira certa. Vocês querem realizar as minhas obras, então vocês precisam crer. Qual o sinal? Meu Deus! Aí Jesus dá uma revelação tremenda. No versículo 35 ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, meu Deus, não terá fome. Versículo 48 ele diz novamente, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Olha o versículo 53. Na verdade vos digo, disse ele, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Uau! Tremenda revelação. Só que a palavra de Deus, a Bíblia diz, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Aquele que não é de Deus, a palavra se discerne espiritualmente, não há discernimento espiritualmente, e por não ter discernimento não há um posicionamento. Eles sabiam que Deus tinha proibido em sua palavra comer algo com sangue. Jesus disse, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Que é isto? Que palavra é esta? Que revelação é esta? Por isso que diz o texto, versículo 50, 60 do capítulo 6. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? No versículo 63, Jesus disse, o Espírito é que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e são vida. Mas há alguém entre vós que não creem, porque Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que haviam de se entregar. E no versículo 65 Jesus disse, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Versículo 67, então disse Jesus aos 12, queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esse texto deixa muito claro que as pessoas que estavam ali por causa dos milagres, dos sinais, quando foram confrontados por uma palavra específica, por um posicionamento certo, por uma atitude certa, eles deixaram de seguir a Jesus. Porque eles estavam ali simplesmente para alimentar a sua carne, não o seu espírito. Eles viram os sinais, viram as maravilhas, mas não havia um alinhamento de coração para coração. Não havia um posicionamento certo de crer naquilo que ele estava falando. Sua palavra viva, eficaz,
penetrante, que divide corpo, alma e espírito. Sabe, em Isaías 53, o profeta começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Crer é ter, crer é confiar, crer é se posicionar da maneira certa. Com certeza, a atitude do coração dos discípulos entristeceu o coração de Jesus. Quase 5.000 pessoas que o abandonaram, mas esta é a mensagem. Não é para agradar homens, não é para agradar sistema, mas para agradar o coração dele. Comer da sua carne, beber do seu sangue, estar em aliança com ele. E numa aliança de sangue não é aquilo que você oferece a Deus, é aquilo que ele pede, sem reserva. E o que ele pede é o nosso coração. Aquele que come da sua carne, bebe do seu sangue, tem vida em si mesmo e vida eterna. Pois crer é ter, crer é receber, crer é uma possessão de você conquistar aquilo que é direito nosso em Cristo Jesus. Vocês querem realizar as minhas obras? Vocês querem realizar as minhas obras? Então vocês precisam crer da maneira certa. Crer naquele pelo qual Deus enviou. Crer em Jesus. Comer da sua carne. Beber do seu sangue. Significa claramente permitir que ele se manifeste em nós. Que a sua palavra traga transformação, mudança de atitude, de posicionamento, daquilo que pensamos, daquilo que falamos, daquilo que agimos. Por isso, comer do sagrado requer de cada um de nós uma atitude diária e contínua. Toda manhã o maná era liberado para que eles pudessem comer do sagrado e estar debaixo dessa nuvem de glória e caminharmos nessa jornada onde a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. Crer é ter, crer é conquistar, crer é possuir aquilo que é direito nosso, aquilo que é revelado em sua palavra, o espírito da profecia. Eu creio, por isso é que eu falo. Nós cremos, por isso é que falamos. Pai, bendita seja a tua palavra, Senhor. E bendita seja a tua presença, Pai. Não queremos entristecer o teu Espírito em nós. Amado e doce Espírito Santo da aliança, nos ensine a crer. Quando Judas escreve uma carta para nós, igreja, o Senhor revelou um posicionamento onde deveremos batalhar diligentemente, persistentemente, pela fé. E o Senhor revela no versículo 20, em Judas, como devemos batalhar diligentemente pela fé santíssima, orando no Espírito, orando no Espírito, orando no Espírito, para que a tua palavra possa estar, Senhor, impregnada em nosso espírito, para que possamos comer do sagrado, comer da tua carne, Senhor, diariamente, não simplesmente num ritual religioso, mas um estilo de vida, onde comer da tua carne, Senhor, é agradável diante dos teus olhos, que é crer em tua palavra, confiar em tua palavra, saborearmos, Senhor, o sangue do Cordeiro. Queremos, ó Deus, comer e beber do sagrado, Senhor. Queremos beber do teu sangue, para que o nosso sangue, Senhor, não seja mais o nosso, mas o teu, as nossas células, Pai, onde o Senhor pode se empoderar das nossas vidas, para que possamos traçar esse caminho, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu abençoo os teus filhos, eu libero como dispenseiro o teu reino, Senhor, saúde para o teu corpo físico, receba saúde, receba libertação, receba provisão, receba graça,
receba conhecimento do céu, receba habilidade do céu para caminhar nessa jornada, se alimentando do sagrado e se posicionando, crendo, para ter aquilo que é direito nosso. Eu os abençoo. Sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Foi um prazer ter estado com vocês. Nós, no Ministério Íntimo do Pai, agradecemos pela atitude do coração de vocês de compartilhar os nossos vídeos e também de ser parceiro nessa jornada. Você que tem orado por nós, você que tem abençoado com uma semente, aí está na sua tela a maneira que você pode fazê-lo. Toda semente tem um DNA para o milagre, eu sempre falo isto, e toda semente que você lança nesse ministério, uma oferta, ela é canalizada para que possamos fazer aquilo que Deus mandou que fizéssemos, com excelência. Outra maneira de você nos abençoar, na sua tela está a nossa loja virtual, temos nossos livros, e esse livro é tremendo, que já está tanto em espanhol, e nós vamos colocar também em inglês, na língua inglesa, Encontro com a Presença, maravilhoso. Esse devocional, como alcançar um rompimento em 100 dias, e eu tenho falado sobre isso, 3 dias, 3 meses, 3 anos, do nosso amigo Randy Clark, alguns livros que temos à disposição de vocês, O Romper da Cura, esse livro maravilhoso, Mais de Deus, e esse também para que você que queira aprender sobre cura, crescer debaixo dessa unção, poder para curar, tá? Todo esse material está disponível na nossa loja virtual e será um prazer atendê-los. Foi um prazer ter estado com vocês. Sabe, meu coração se alegra em anunciar isto. Mês de novembro estará conosco John Arnott e equipe do Catch the Fire, ministrando sobre avivamento, paternidade. John Arnott é um apóstolo do avivamento, carrega um peso de glória, que está ministrando aí na sua tela em Igrejinha, toda a região do Rio Grande do Sul. Terá muitos pastores da Argentina, do Uruguai, e depois em Goiânia. Nós vamos estar ministrando no centro do país. Muitas pessoas do Nordeste e do Norte estarão conosco. E depois em Pernambuco, em Olinda, também ministrando no Nordeste. 3 pontos estratégicos dessa nação para curar essa terra, porque existe uma promessa, que aquilo que Deus fez em Toronto, fará 12 vezes mais nesse país. Você é nosso convidado, é imperdível, você que é pastor, você que quer ter uma experiência sobrenatural, você que quer entender sobre avivamento, é imperdível. Onde haverá ativação, impartição e com certeza a tua vida nunca mais será a mesma. Até lá, viva Cristo, shalom para todos.